palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meu caríssimo irmão e irmã, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Que bom que você está aqui. Compartilhe com seus amigos, peçam para se inscrever, para que nós possamos chegar a mais pessoas com esse estudo e outros mais que temos já em nosso canal. Hoje, sábado 23, então vamos dar seguimento ao nosso estudo sobre a carta aos Efésios, conforme estamos vendo nessa semana, um pouco do seu contexto. Então é justo que também demos uma olhada, ainda que breve, em como estava organizada a igreja em Éfeso, já nesses primórdios daquele início. Paulo passou por Éfeso rapidamente, como já vimos, no final da sua segunda viagem missionária. E lá deixou alguns de seus discípulos, inclusive Áquila e Priscila, que provavelmente deram então início à igreja em Éfeso. Já falamos outras vezes, né? Justamente quando falamos da autoria da carta, não sei de Paulo, mas algum dos seus discípulos ou alguma comunidade que ele tenha formado, escreveu e talvez tenha dado os direitos autorais, assim dizemos, né, a São Paulo. Então, lá em Éfeso, quando ele por lá passou, deixou esses dois discípulos, Áquila e Priscila. Depois também passou por lá Apolo, um judeu convertido, homem muito eloquente nas Escrituras e que muito contribuiu para o crescimento do Evangelho naquela região. Já na terceira viagem missionária, São Paulo foi de novo a Éfeso. Dessa vez passou ali cerca de 3 anos. Dos que se acreditam, alguns desse tempo provavelmente estava preso. De lá então é que Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios. Durante esse período, o cristianismo então expandiu-se por várias cidades próximas à região de Éfeso. Depois do tumulto que ocorreu por conta do prejuízo que o cristianismo trazia à cidade, por perda de renda com a adoração de Diana, a deusa que até então era cultuada, então com a pregação de Paulo, muita gente saiu, deixou de ir ao templo para esse culto prestado a essa semideusa, e com isso causou um grande prejuízo naquele contexto. Então, naquela cidade, Paulo então sai e vai para Macedônia e outras cidades que perpassa durante a sua terceira viagem missionária. O apóstolo João, mais tarde, então, vai fazer da cidade de Éfeso o seu quartel-general. Em vista disso, algumas tradições vão dizer que Maria, mãe de Jesus, tenha passado a morar em Éfeso, partindo lá das palavras de Cristo na cruz, quando ele confia Maria aos cuidados de São João. Mas, como sempre temos dito, probabilidades. A igreja em Éfeso, portanto, é a destinatária da primeira carta de Jesus às 7 igrejas, como vemos lá no livro do Apocalipse, enviada por meio de João, Apocalipse 2. Nessa época, era ainda uma igreja pura, mas que havia perdido um pouco da alegria pela salvação, ou seja, o primeiro amor. É uma figura da igreja de Cristo nos primeiros tempos e é também uma figura do crente, que após convertido, perde o primeiro amor. Esse, então, um breve retrato da igreja em Éfeso. Essa que é, podemos dizer, a rainha das epístolas, né? Qual é o propósito dessa carta? O que o autor pretendeu ao escrever essa carta? Podemos ver claramente lá no texto que o propósito do autor com a carta aos Efésios era ensinar e encorajar os cristãos a viver, ou seja, a andar de modo digno a sua vocação. A carta, já vimos, divide em 2 partes. Primeiro capítulo 1 ao 3, podemos ver o que Deus tem feito por aquela igreja, pela igreja,
e do capítulo 4 ao 6º, o que nós, igreja, precisamos fazer. Então é isso, sinteticamente, que a carta aos Efésios apresenta. Primeiro, o que Deus tem feito. Segundo, o que nós precisamos fazer. Então, como nós cristãos, devemos andar, viver, portanto, a nossa vocação cristã. A unidade e a santidade da igreja, como corpo de Cristo, são apresentadas, então, como tema central desta carta aos Efésios. Portanto, vale a pena ser lida, estudada e rezada por todos nós. Deus te abençoe. Até amanhã. Do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi.